Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 21, por gentileza. João capítulo 21. Eu tenho a alegria de continuar agora à noite. Poder sentar. Eu tenho a alegria de continuar hoje à noite a série que estamos ministrando sobre a consolidação dos discípulos. E todo esse assunto tem mexido com o nosso coração. Por quê? Porque eu creio que a palavra de Deus é resposta para a nossa vida. A palavra de Deus é solução, é alimento. A palavra de Deus é espada que vai cortar, dividir, vai cortar qualquer ligação que há entre nós e trevas que ainda existam aí. Eu quero relembrar você que o nosso propósito é nós precisamos nos tornar instrumento de Deus, na medida da vontade do Senhor. E para isso acontecer, Cristo precisa ser visto em nós. Nós precisamos ter a mente de Cristo, a atitude de Cristo, o coração de Cristo. E isso é uma missão impossível de acontecer. E é tão impossível, humanamente falando, que Deus deu o Espírito Santo a cada um de nós. No dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu a capacidade de reproduzir em você todas as coisas que vêm da vontade do Senhor por causa da presença do Espírito. E esse mover se dá mediante o entendimento. Então Deus, agora Ele vai mudar o nosso entendimento, de forma que cada um de nós, ao observar as coisas, as pessoas, os momentos que vivemos, seja sob a ótica de Deus. E a ótica de Deus, a visão de Deus, ela se manifestou na pessoa do Filho. E agora eu quero relembrar a você o texto base desta parte da série que nós estamos ministrando. Os episódios que se deram no espaço de 40 dias após a ressurreição de Jesus, nós nos baseamos aí. Cada episódio tem muito material, muito assunto a ser estudado e aplicado nas nossas vidas. E é claro, João capítulo 21, o versículo 18, versículo 15 em diante, Jesus conversa com Pedro sobre a necessidade de ele apacentar o rebanho. Apacenta os meus cordeirinhos. Por 3 vezes Jesus declara isso. No verso 18, ele revela como Pedro morreria. Ele dá características da morte de Pedro, que ele ficaria bem idoso, cego, e seria guiado, necessitaria de alguém guiasse a ele. E no verso 19, Jesus então declara, após falar isso, Jesus declara a ele: segue-me. Observe aí no verso 19, capítulo 21. No capítulo 21 ainda, Pedro então, versículo 20, Pedro voltando-se, viu que o seguia um discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se reclinava sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, e deste, que será? Qual é a pergunta de Pedro aqui? Pedro estava preocupado com o tratamento de Deus para com João. Eu ouvi, Senhor, que eu vou morrer então velhinho e cego. Mas o que será de Pedro? Então ele estava agora buscando medir o tratamento de Deus para com o outro. E o resultado dessa resposta provavelmente ia gerar muito problema. Então Jesus, no verso 22, vamos lá? Verso 22, vamos ler ouvindo a nossa voz. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Então veja bem, Jesus primeiro dá uma palavra bem cordial, né? Segue-me, versículo 19. Mas no versículo 22, ele dá uma palavra que nem um martelo: segue-me tu. Que te importa se eu quero que este permaneça até que eu venha? Ou seja, olha só o entendimento aqui que até se deu naquele tempo. Verso 23. Então se divulgou que entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas que se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então veja bem,
Talvez nós estamos tratando um dos assuntos que no nosso tempo é o assunto que mais gera problema de estrutura de fé. Pessoas sem estrutura são geradas todos os dias, e todos os dias elas estão permanecendo sem estrutura. Por quê? Porque teimam em olhar para o outro e tiram os seus olhos de Deus, na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus. Quando Jesus disse, segue-me tu, ele estava dizendo, olhe para mim, pare de olhar para João. Irmãos, quem nos move é o Senhor, não é as pessoas. Não é as pessoas. Então tem uma pergunta que até um dos profetas, o profeta Jeremias, se eu não me engano foi Jeremias, sim. O profeta Ezequiel. Ele faz uma pergunta, não me recordo aqui o capítulo agora, eu não tinha projetado falar sobre isso, mas ele faz uma pergunta para Deus, por que é que o homem mau prosperava? Em algumas traduções está escrito assim, por que que o homem mau fica rico? O profeta perguntou para Deus. Ou seja, ele estava ali agoniado, como é que pode? O homem é mau, meu amigo, e está cheio de dinheiro. Essa pergunta muita gente já fez. Quando você fez essa pergunta, você estava questionando Deus. Senhor, como é que é isso? Para mim o Senhor está dando só luta, só dificuldade. Para aquele o Senhor dá muito dinheiro. Não é verdade que o Senhor é que comanda tudo? Muito bem, se o Senhor é que comanda tudo, por que que o homem mau está prosperando? Na verdade, irmão, só abrindo um parênteses aqui. Muitas pessoas não observam na Bíblia, por exemplo, quando você vai ler crônicas, 1ª Crônica, 2ª Crônicas, você lê lá sobre o rei Ezequias, por exemplo. Você lê em 2 capítulos uma vida que durou 65 anos. Quando você lê sobre os reis, você leu 2 capítulos, um capítulo tem um rei lá, se eu não me engano, em 2ª Crônicas, que o capítulo é bem pequenininho, falando da vida dele, e rapidamente. Então reinou, mas logo veio a morrer, reinou somente tantos anos, o reinado foi bem curto. Só que mesmo o reinado curto, se foi 5 anos, 10 anos, quero lembrar você que 10 anos são 365 dias, multiplicado por 10. Então nós, quando lemos uma história no papel que já passou, em 2 minutos eu li a respeito de alguém que viveu 10 anos. Só que naqueles 10 anos, Deus fez e aconteceu na vida dessa pessoa. Houve um período talvez que ali a pessoa prosperou, mas se nós tivéssemos a capacidade de ver o final da vida dela, nós teríamos visto que nada daquilo era nada na vida dessa pessoa. Se você for estudar sobre o assunto, sobre riqueza, o que é ser uma pessoa rica, você vai descobrir que uma pessoa rica começa aqui dentro, não no externo. Uma pessoa considerada rica, ela não é rica na conta bancária, mas é rica no coração primeiro. Como assim? Seus valores são extraordinários, seu entendimento sobre a vida e sobre as pessoas são louváveis, são equilibrados, e isso fará dessa pessoa uma pessoa rica em primeiro lugar. Tanto é que você encontra as pessoas absolutamente ricas, mas extremamente pobres de família, extremamente pobres de amigos, extremamente pobres de tantas outras coisas e sofrendo. Então a riqueza é algo que não está ligado ao dinheiro. Porém, muitas pessoas entram em crise de fé buscando medir o tratamento de Deus para com as pessoas. Uma das coisas que eu já vi algumas vezes acontecer são pessoas na igreja, por exemplo, buscando a Deus, pedindo, por exemplo, sobre dons espirituais. E a pessoa já está há muito tempo buscando. E aí ela contemplou uma pessoa que acabou de se converter. E essa pessoa que mal se converteu já está tendo experiências com Deus, experiências extraordinárias. E eu já tive que aconselhar no decorrer da caminhada, pessoas sem entender, pastor, mas por que Deus não me dá? Meu amigo, pare de medir a vida
dos outros e o tratamento de Deus em relação às pessoas. Pare de medir. Senão, sua vida está em risco. E aí, nós já estamos há um bom tempo ministrando sobre o texto de Hebreus capítulo 12. Eu quero recordar com você aqui o Hebreus capítulo 12. Nós não vamos ler o versículo 1, somente o 2 e 3, que diz... Hebreus 12, versículo 2 e 3, que diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. E aí o verso 3, leia ouvindo a sua voz: considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, nem desanimeis. Você pode repetir o final? Para que não vos canseis, nem desanimeis. O que é que eu tenho que fazer para não me cansar e nem desanimar? Eu tenho que considerar a conduta de Jesus. Qual foi a conduta de Jesus? Ele suportou a oposição dos pecadores. Agora, retomando, dando continuidade à pregação. Olha só, nós abordamos na Escritura, você pode ver aí no registro, nos cultos anteriores, aí na página do Facebook da igreja, a página da igreja no Facebook, você vai lá retornar e você vai encontrar o que eu estou dizendo. Nós abordamos o que significa a oposição dos pecadores. O texto de Esdras primeiro, depois Neemias, depois percorremos o texto de Atos dos Apóstolos e depois fomos em outros textos do Novo Testamento. E o objetivo nosso era deixar claro que quem é fiel a Deus terá oposição de quem não é. Na caminhada, na carreira que estamos correndo, conforme está no versículo 1 de Hebreus 12, que nós temos uma carreira a ser corrida, literalmente uma carreira, nós temos que correr, nós temos que nos esforçar, e nós precisamos chegar no alvo, e o alvo é Cristo. Na nossa frente, na nossa caminhada está Jesus. Eu pergunto a você, você está chateado com alguém hoje? Alguém chateou você hoje? Você ficou magoado com alguém? Meu irmão, você não está olhando para Jesus. Você ainda está olhando para os homens. Porque quem dirige a sua vida é essa pessoa. Toda pessoa magoada é dirigida por quem magoou. Quem ordena na sua vida é essa pessoa. Quem está mandando na sua vida é essa pessoa. Como assim, pastor? Não concordo. Meu irmão, você tem todo o direito de discordar, mas isso não vai mudar a realidade. O que muda a realidade é o reconhecimento diante de Deus. Como assim ela está ordenando? Você passou o dia, talvez tratou mal já umas 2 pessoas, talvez já até perdeu a cabeça com seus filhos, um exemplo, né? Só se você é pai ou mãe. Você talvez já teve alguma desavença de graça, porque você está com o coração ferido. O coração ferido transfere para outras pessoas. A pessoa que você está vendo agora não tem nada a ver. Mas você está transferindo para ela. Por quê? Você está ferido, querido. E aí, como é que é a resposta? Como é que é a resolução? Espera aí, conversa é essa. Fulano fez aqui para mim o que qualquer pecador vai fazer. Se uma pessoa não conhece a Cristo suficientemente, o que ele vai fazer é ferir. Pastor, mas meu pai é crente, ele me feriu. Olha só, meu filho. Você precisa observar com a ótica de Deus. A ótica de Deus é que você já tem que contar que pessoas vão fazer algo que vai tentar interferir na sua caminhada. Se você está caminhando com Deus, em Cristo, e você entendeu que você terá na sua caminhada pessoas que vão tentar te atingir. Por quê? Porque o entendimento dela é que você está errado. Que você devia estar fazendo o que ela faz. E aí nós abordamos tudo isso. Tem uma mensagem só para Esdras, só baseado em Esdras, uma mensagem baseada somente em Neemias e assim segue.
E a última foi no Novo Testamento. Então, nós temos que analisar muito bem isso. Se eu sou guiado por Deus, na hora que alguém me ferir, eu vou resolver a ferida diante de Deus, liberando perdão sobre a vida da pessoa. Se eu tiver que conversar com ela sobre o assunto, eu vou chamar e vou conversar. Eu não vou conversar com ninguém, porque o ferido, ele podendo chamar a pessoa que o feriu para uma conversa, ele às vezes se cala, guarda no coração a ferida e vai conversar com algumas pessoas. Olha, fulano me feriu hoje. Fulano me feriu. Meu irmão, pare com isso. Por que eu estou dizendo com essa ênfase toda? Porque, meu irmão, é muita meninice. É muita meninice. Por causa de meninice como essa. Como eu digo meninice, fique chateado, não. Por que é meninice? Porque uma pessoa adulta na fé, ela já sabe lidar com as armadilhas do coração. Ela já não cai mais nas coisas que antes caía. Ela já amadureceu. Por isso que eu estou dizendo que é meninice. Quando eu era menino, fazia coisa de menino. Você está lembrado quando você era menino? Eu duvido que foi só eu que fiz isso. Mas eu me lembro que eu olhava para a caixa de fósforo, né? Hoje em dia não tem, a maioria dos fogões já vem com acendedor lá automático, né? Eu acho que é até raro encontrar quando não tem. Mas no meu tempo isso não existia não. Só que eu creio que tinha, mas era coisa do rico. Na época a gente falava assim. Aí eu me lembro que eu ficava lá do lado da minha mãe e eu ficava doido para pegar aquela caixa de fósforo, ó. E eu pegava a caixa de fósforo, eu gostava de olhar o fogo pegando, eu gostava de sentir o cheiro daquela fumaça. Eu achava muito bonito aquele fogo pegando assim na cabeça do palito. Não é se foi só eu que fiz isso. Alguém aqui fez isso também, irmãos? Ai, oh, Jesus amado. Graças a Deus, por um momento, né? Numa hora dessa eu passo a maior vergonha. Pastor, eu nunca fiz isso. Não, ninguém fez. Graças a Deus tem alguém aqui para me ajudar. Eu sou normal, né? Eu sou normal. Qual era aquela fase, irmãos? Era a fase da criança que tudo ele quer descobrir, ele quer ver como é que acontece. Minha mãe dizia assim, menino, para de brincar com fósforo, vai se queimar. Irmãos, eu me lembro. Eu via o fogo pegar até chegar no dedo, até queimar. Aí eu não vou perguntar se você fez isso, porque pode ser que eu passe a vergonha agora. Né? Mas eu me lembro que a minha mãe, rapaz, eu pegava uns cascudos por causa disso, porque eu queria ver a pele queimar, eu queria saber se queimava mesmo. Ela disse que queimava, mas eu queria saber se queimava. Era mais ou menos isso. Vai entender a cabeça de uma criança. Isso é muito bom lembrar, irmãos, porque hoje em dia você vê seus filhos às vezes do mesmo jeito, você acha que eles são anormais. Você precisa saber lidar com as etapas da vida. Mas o que eu quero chamar a atenção, aquele comportamento era de uma criança. Mas eu cresci. Já pensou? 42 anos, está lá a minha esposa. Renato, para de brincar com palito de fósforo. No outro dia, para de brincar com palito de fósforo. No outro dia, para de brincar com palito de fósforo. Na semana que vem, palito de fósforo e eu lá olhando palito de fósforo. Tudo bem que alguém vai dizer que tem que internar, se isso acontece. Mas você que achou cansativo essa repetição, isso acontece todos os dias. Todos os dias. Só que com um material diferente, sobre a fé. Todos os dias a pessoa sabe que tem que ler a Bíblia, mas não lê. Todos os dias ela sabe que tem que orar, mas não lê do jeito, não ora do jeito que Deus ordenou. Meu irmão, você tem que admitir que você é menino na fé. Porque quando eu sei aonde eu estou, eu posso agora decidir para onde eu vou. Diga amém aí, eu recebo. Enquanto você se enganar dizendo, está tudo bem, está tudo bem. Ah, aleluia. Meu irmão, olha só o que eu estou dizendo. Se você é menino na fé, você não virou a página ainda está lá na caixa de fósforo. Você precisa prosseguir, precisa desenvolver. Aí a pessoa vai conversar com ela, eu vou conversar com a pessoa, um exemplo. E aí, meu irmão, qual é o problema? Ah, fulano me feriu. Aí perdoa. Semana que vem, agora foi outra pessoa que me feriu, pastor. Irmãos, esse ferimento
é algo que você já tem que declarar assim: eu já libero perdão sobre todas as pessoas. Todas as pessoas que venham a me ferir essa semana já estão abençoadas. Aí alguém pergunta, mas como assim? Eu tenho uma comunhão com Cristo, eu tenho comunhão com Deus, e nada, absolutamente nada, vai me tirar da comunhão com Deus. Aí você já alcançou a vida madura. Eu não estou dizendo que quem é maduro não sofre. Uma coisa é sofrer por algo que você está obedecendo, mas outra coisa é sofrer por não obedecer. O perdão não é um objeto de sentimento. Eu não estou sentindo que devo perdoar. Não. O perdão é uma decisão. Assim como Deus decidiu me perdoar em Cristo Jesus, eu decido perdoar a todo que tem me atingido. E aí nós abordamos, por isso que fomos tão minuciosamente neste assunto. Porque se eu não encarar que na caminhada cristã eu terei oposição, você é servo de Deus, meu irmão, mas seu patrão não é. E ele não está endemoniado porque ele não pensa igual a você. Ele não foi convertido ainda. Ele não é crente. Ele não serve a Deus ainda. Se você quer saber o que é isso, lembre de quando você não conhecia Deus. Me diga uma coisa, você era uma bênção, hein? Você era o melhor que tinha, hein? Claro que não. Você agora está em Cristo Jesus. Às vezes nós temos que lembrar das peripécias, dos pecados, das mentiras, para lembrar de onde Deus nos tirou. E lembrando de onde nos tirou, tem uma multidão de pessoas aí naquela mesma condição que nós estávamos. E aí eu vou saber lidar melhor, eu vou amar as pessoas, porque Ele me amou, eu estando no pecado. Então, após ter compreendido isso, agora eu quero ler com você sobre uma observação mais profunda, a oposição que Jesus resistiu, suportou diretamente. Lucas capítulo 22. Antes, eu quero ler o versículo 3 de Hebreus na linguagem de hoje. Olha só, versículo 3. Hebreus 12, 3. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Vou repetir. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. E é sobre esse sofrimento que ele suportou com paciência. O que significa com paciência? O sofrimento, a oposição que ele suportou era repentina. Ela ia acabar. Ela teve um período, algumas horas, alguns dias, mas ela acabou. Então, o texto de Lucas 22, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 22, rapidamente, Lucas 22. Qual é a ótica aí que você vai receber em nome de Jesus? Eu creio que você já foi abençoado aqui em nome de Jesus. O que nós estamos pregando é Espírito e vida, que é a palavra de Deus. Estou citando aqui texto da palavra de Deus. A palavra de Deus é Espírito e vida. Você já foi alimentado, você já foi impactado. Eu creio pela palavra de Deus, que quando você ouve a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, por isso que eu repito o texto, e vamos ler de novo, vamos ler. Meu irmão, algo está acontecendo dentro de nós. A palavra de Deus é poderosa. Mas eu quero agora chamar a sua atenção para um fato importantíssimo. Após termos entendido que servir a Deus significa que haverá oposição. Então nós não vamos ter gente se desviando porque alguém olhou de cara feia.
Pastor, eu não aguento mais, no meu trabalho eu estou passando o inferno. Já ouviu aquela pessoa dizendo assim, pastor, eu estou comendo o pão que o diabo amassou no meu trabalho. Estou sendo perseguido. Aí a pessoa sofre e chora. Ô, meu irmão, em nome de Jesus, isso é só por um período. Isso é só um períodozinho. Ninguém passou a vida inteira numa luta como essa. Ninguém. E preste atenção, se você é fiel a Deus, está passando a oposição dos pecadores, resista firme em Deus. Porque todas as pessoas na Escritura que resistiram firmes em Deus, tiveram grandes experiências depois. Grandes experiências. É o caso do apóstolo João. Foi para a ilha de Patmos, preso. Quem ia para a ilha de Patmos não voltava, irmãos. Era prisão perpétua. Era pedreira, literalmente. Era uma grande pedreira, né? E diz a história que o apóstolo João, ele tinha um soldado encarregado só de piorar a vida dele. O soldado tinha incumbência de durante o dia no trabalho na pedreira, ele velho já estava idoso. Ele tinha incumbência de piorar o dia do apóstolo João. Como, por exemplo, ele não tinha direito de comer a mesma quantidade de comida que os outros comiam, para não repetir o palavreado da época. Ele não tinha direito de comer a mesma quantidade de comida e trabalhava mais do que os outros. Estou resumindo. E diz a história que foi lá que ele teve a revelação do que nós temos hoje aí na Escritura, que é o texto de Apocalipse. Foi lá. Aí você pergunta hoje, o crente está orando, Senhor, revela-te a mim, ó. Hein? Senhor, revela-te a mim. Senhor, eu quero ter grande experiência contigo. Aí, lá no trabalho, tem alguém que só olha de cara feia. O cara não faz nada além de olhar de cara feia e dá umas trancadinhas de vez em quando, uns cortezinhos, umas dificultadazinhas de vez em quando. Aí a pessoa já quer se desviar. Meu irmão, que negócio é esse? Que ruma de crente é essa? Que conversa é essa, meu irmão? E aí, às vezes, vem para a igreja e chora e sofre. E aí, eu fico pensando, Deus olhando para essa pessoa, digo, não entendeu nada. Não entendeu nada ainda. Meu irmão, essa parte aí, você vai tirar de letra. Porque quando eu lembro que eu não estou numa cadeia, como o apóstolo João, quando eu lembro que eu não tenho um soldado que pode me chicotear, que pode me fazer 1000 maldades, eu estou muito bem, obrigado. Glória a Deus. E ele suportou firme na fé. E o Senhor deu a ele o texto que eu considero um dos textos mais extraordinários da Bíblia, que está se cumprindo até hoje e se cumprirá ainda na vinda do Senhor, que é o texto de Apocalipse. Então, meu irmão, você quer ter experiência com Deus? Entenda o propósito do Senhor. Haverá oposição sim, haverá dificuldade sim. Mas você foi chamado para ser um discípulo. Você foi chamado para ser um guerreiro de Deus. E você vai cumprir o seu papel em nome de Jesus. Amém, meu querido? E diz a palavra de Deus em Lucas 22, versículo 47. Diz assim a palavra. E falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, né, eu vou ler aqui na tradução, estou lendo aqui na tradução, uma tradução aqui que eu copiei, desculpa, deixa eu me situar aqui na minha Bíblia mesmo. Lucas capítulo 22, versículo 47, isso. Desculpa, irmãos. Diz assim, verso 48. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo, aliás, verso 47 mesmo, no finalzinho, chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem?
vendo os que estavam com ele o que ia acontecer, disseram-lhe: Senhor, lutaremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe na orelha, o curou. Disse Jesus aos principais sacerdotes, oficiais da guarda do templo e líderes religiosos que tinham ido contra ele: Saístes como a um assaltante com espadas e varas? Eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Eu quero aqui explicar esse finalzinho, para entender o início. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Vamos relembrar aí a ceia. Na ceia, Jesus disse: Um de vocês me trairá. Nós poderíamos ler o texto, mas vai gastar mais tempo, vai precisar de mais tempo investido. Vamos só recapitular rapidinho. Na ceia, Jesus disse: Um de vós me trairá. Eles começaram a perguntar: Sou eu, Senhor? Sou eu? Aí é nesse momento que o apóstolo João põe a mão no ombro de Jesus, no peito de Jesus, aliás, e pergunta: Sou eu, Senhor? E aí Jesus diz: Aquele que põe comigo a mão no prato. Naquele momento, Judas estava pondo a mão no prato. O que era a mão no prato? Os judeus tinham o costume de comer o pão com algum tipo de caldo de uma carne, algum caldo, alguma coisa líquida que combinasse com o pão. Então, naquele momento, eles estavam com um pedaço de pão e eles estavam molhando no molho e eles comiam. A mão no prato é o entendimento. Naquele momento, era o momento que Judas estava fazendo a mesma coisa. E o texto diz que Jesus olha para Judas e diz: O que tens para fazer, faze-o depressa. E tendo saído dali, o diabo entrou nele. Diz o texto: o diabo entrou nele. Então, aquele momento era o poder e a hora das trevas. Conforme está escrito nessa tradução, no versículo 53, finalzinho: Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Veja bem, Jesus disse que ele seria morto e ele seria entregue nas mãos dos homens. Nesse momento, por isso que é muito importante, né, entender isso. Irmãos, o diabo não faz nada que não é autorizado fazer. Um grande teólogo que nós já viveu, ele dizia assim, foi Lutero que disse assim: o diabo é o diabo de Deus. Aí alguém que não entende isso diz assim: meu Deus do céu, que teólogo mais endemoniado, né? O diabo é o diabo de Deus. Porque existem quem creia, existem pessoas que creem o seguinte: o diabo está aqui, Deus está aqui. E há um cabo de guerra entre os dois, né? O diabo puxa, Deus se cede, aí Deus põe uma forcinha a mais, e aí o diabo cede. Meu irmão, se você crê assim, você está terminantemente errado. E sua fé está em risco. Sua fé está em risco. Porque a pessoa que crê assim, o diabo aparece para ela, para tentar, para fazer alguma coisa, para buscar derrubá-la, destruí-la, e ela é capaz de se voltar contra Deus, dizendo: Deus me abandonou. Olha o diabo aqui. Olha o inimigo aqui. Cadê Deus que não me guarda dele? Olha a mudança. Se Deus está acima de tudo, e Ele está, e Ele ordena sobre tudo, o diabo não pode fazer o que bem entende.
Ele só pode autorizado. Pastor, você está dizendo que Deus autoriza o diabo a fazer coisas ruins? Autoriza. Autoriza, meu filho. E isso ele faz no equilíbrio da balança da justiça, que só ele pode ordenar. Como assim? Neste momento, Deus liberou Satanás para fazer o que ele queria fazer, que também estava sob o controle da ótica de Deus, que era matar Jesus. A morte de Jesus teria que acontecer, irmãos. E essa morte teria que acontecer com todo o aparato das trevas, que estava já acostumado a matar os pecadores. O diabo matou os homens quando os homens decidiram matá-lo, segui-lo lá no Jardim do Éden. Eles escolheram a serpente e não a voz de Deus. E aqui, essa mesma serpente que matou através de enganar Adão e Eva, ele agora estava com a liberdade para implantar o seu plano. E ele sai, entra em Judas, e agora todo o projeto das trevas vai ser posto em prática. Qual é o entendimento que eu quero trazer aqui para você? Tudo estava direcionado dentro do controle de Deus. Olha só, qual é a ênfase que eu quero que você observe? Existem experiências na vida dos crentes hoje, que aquilo que aconteceu de catástrofe, de problema, de situação difícil, que teve a clara mão das trevas, você não pode esquecer que quem controla as trevas é Deus, é o Senhor. Pastor, não entendo ainda. Leia depois Jó capítulo 1, e 2 e 3. Leia lá. Você vai ver que o diabo só fala quando Deus pergunta. Significado de autoridade. Quem manda é Deus. Aliás, é um dos textos mais intrigantes, porque Deus não pergunta, apesar de ter um ponto de interrogação lá. Observaste meu servo Jó? Por que Deus não perguntou, pastor? Não. Deus afirmou com certeza. Deus não precisa de que ninguém confirme quem era Jó. Deus não precisa que ninguém confirme quem você é. Ele sabe quem você é. Ele tem ciência de que Jó é o que ele está dizendo. Porque ele vê todas as coisas no coração do homem. Ele sabe todas as coisas antes da palavra vir à minha mente, antes de vir à minha língua. Deus já sabia a palavra da minha boca, diz o salmista. E neste momento, no momento em que foi liberado as trevas fazer o que estava para fazer, observe, Judas aparece com um beijo. Ele identifica Jesus beijando Jesus. Esse beijo era o chamado ósculo santo. Quando você queria bem uma pessoa e você tinha intimidade com essa pessoa era seu irmão. No coração, é aquela pessoa chegada. Você dava um beijo no lado da pessoa. O beijo no lado. Era uma identificação de amizade. Olha só, irmãos, amizade para o judeu é completamente diferente da nossa. O entendimento de amizade, de querer bem, é completamente diferente. Primeiro, uma pessoa que quer bem a outra, no entendimento judaico, ela lava os pés dessa pessoa quando convida ela para a casa dela, lava os pés, unge a cabeça dessa pessoa, unge essa pessoa, dá óleo a ela para ela se ungir. Ela dá alimento e quando se senta à mesa com essa pessoa, ela está declarando que ela tem um relacionamento próximo com essa pessoa e ela pode contar comigo que eu quero muito bem essa pessoa. É assim. Isso é feito até hoje na cultura judaica. Por isso que na Bíblia acharam ruim com Pedro quando ele foi à casa de Cornélio e sentou para comer com ele. Porque Cornélio, ele não era
judeu, não era judaizante. Então, aqui, Judas dá um beijo. Ele usa o símbolo de algo extremamente abençoador para identificar quem era Jesus e, portanto, quem deveria ser preso. Veja o tamanho do que nós estamos falando aqui. Nós estamos observando no texto que Jesus permaneceu como ele era, ainda que as trevas tinham tomado liberdade. Diga amém, eu recebo. Porque eu creio que no seu coração aí, você visualizou sua vida. Você já ouviu aquela pessoa que diz assim: pastor, hoje o dia não está para peixe, o mar não está para peixe hoje. Opa, então hoje é o momento de você identificar-se no meio da multidão pecadora quem você é. Quem foi identificado aqui nesse texto? Eu creio que você vai ter a resposta de uma pergunta que você já teve, certamente. O texto diz que os discípulos perguntam: feriremos estes à espada? Jesus, então, ele corta esse assunto, ele diz: não, nada disso, guarde suas espadas. Mas antes que ele pudesse se posicionar, um desobediente, você sabe quem é, outro texto diz que foi Pedro, que fez isso. Pedro puxou a espada e cortou a orelha do servo sacerdote. O versículo seguinte, versículo 50, acompanha aí, capítulo 22, versículo 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Olha só a atitude de Jesus, irmãos. Mas Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe na orelha, o curou. Veja bem, meu irmão, o diabo continuava sendo diabo, os pecadores continuavam sendo pecadores, mas Jesus continua sendo Jesus. Qual é o entendimento para as nossas vidas? Meu irmão, sabe o que é que tem acontecido? No dia que você descobre que aquele que era seu amigo não é seu amigo, pode ter quem for precisando de uma oração ao seu redor, que você não vai orar. Meu irmão, não estou bem não. Chama outro. Se tiver alguém precisando de um milagre, vai ficar sem o milagre, porque a carnalidade já tomou de conta. Pastor, Jesus era Jesus, eu sou eu. Então me responda, por que que o texto de Hebreus diz que eu devo olhar firmemente para Jesus? E eu devo fazer conforme está escrito, tradução corrigida e atualizada do texto do versículo 3. Considerai, pois, atentamente. Eu quero que você me responda, por que é que o texto diz que eu devo considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Sabe por que eu tenho que considerar? Porque assim como ele viveu, eu devo decidir viver. Ninguém vai decidir a minha identidade. Basta me dar um beijo sendo meu inimigo e eu vou ficar furioso, vou passar para cá. Não, acaba com isso, acaba com esse negócio. Quem define a nossa identidade é Cristo Jesus. Quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, nós declaramos que iríamos viver conforme Jesus. O que eu estou dizendo para você é que Jesus continuou sendo Filho de Deus. Ele teria motivos humanamente para dizer: olha, como é que pode? Ele vem com um beijo e me trai. E Jesus chama a atenção. Ele diz: ô Judas, é com um beijo que me traz? Ou seja, não precisava disso. Como assim? Isso afetou Jesus? Alguém pode ler assim e dizer: olha, Jesus ficou chateado. Meu irmão, presta atenção no versículo seguinte. Jesus manda parar. Parar o quê? Parar de defendê-lo. Você já viu os defensores de Jesus? Meu irmão, até hoje tem defensor de Jesus. Se deixar, o cabo pega em espada para defender a fé. Pastor, como é que pode? Fulano falou isso e isso de Jesus.
Meu irmão, você já viu aqueles doidos da internet que falam um monte de coisa louca sobre Deus? Meu irmão, o próprio Deus é que responderá a eles. E se ele achar que deve fazer como fez com Saulo, porque Saulo entendia que estava tudo endemoniado, esse pessoal cristão. Isso tudo é capeta, isso não é Deus. Deus não está com eles. Mas Deus salvou. Já outro, Herodes, Deus fulminou. Está lá em Atos dos Apóstolos. Quando aclamaram ele como Deus, quando ele falava num cenáculo, aliás, num aerópago, diz a Bíblia que ele caiu comido de bicho, na mesma hora, no estalar de dedo. Uma pessoa morre e é preciso muitas horas, alguns dias, para poder ela ser totalmente comida de bicho. Meu irmão, o rei Herodes, ele foi comido de bicho instantaneamente. Ele já caiu no chão e já explodiu, já, coisa louca, né, que eu estou falando. Mas é isso mesmo, só para expressar mesmo. Já caiu comido de bicho já. Só porque Deus, naquele dia, ele observou e decidiu. E ele sabe o que estava fazendo. Ele sabia muito bem e sabe. Vou mostrar quem é quem hoje. A cota de Herodes já chega. É hoje. Você vai ver lá a conduta de Herodes, meu irmão. Tem para perder de vista o que ele fez. Mas chegou o dia da prestação de conta. E foi diante dos homens. Deus bateu na mesa e disse, chega! E é ele que tem autoridade para tomar essa decisão. Não somos nós. Eu estou dizendo isso porque você que está cheio de justiça aí, cheio de justiçazinha, dizendo, não, eu sinceramente, Deus tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Ah, Deus tinha que mandar um raio sobre a cabeça de fulano e ciclano. Já está bom, já tem feito coisa ruim demais. Meu irmão, pare com isso. Pare com isso, porque a marca de Jesus é o amor. Como assim? Fulano decidiu pecar, mas eu não vou pecar porque ele está pecando. Fulano decidiu o mal, decidiu ser falso, decidiu dar lugar às trevas, mas eu não. Como isso é possível? Considerando Jesus, considerando sua vida. E eu, a partir de agora, terei uma conduta diferente. Eu vou revelar a você, meu irmão, uma coisa. Eu já passei situações diversas vendo crente menino. O que é o crente menino? Já expliquei. A pessoa teima em ficar brabinho, chateadinho, magoadinho. E eu penso que essas pessoas, todo mundo que vez após vez, ano após ano, está chateado. Só muda a pessoa, mas é sempre a mesma coisa. Estou chateado, estou magoado. Aí a pessoa sai da igreja, aí vai para outra igreja, lá, aí descobre que não é mudando de igreja, porque lá tem gente também. Todo lugar tem gente. E dentro da igreja ninguém é perfeito, está todo mundo sendo transformado. E tem uns que não vão ser transformados, preguei isso. Quarta-feira. Nos últimos dias haverá pessoas que vão até serem ensinados, mas não terão entendimento da verdade. Pessoas que vão estar dentro das igrejas, mas não se converteram. São pessoas que não conhecem a Deus. E aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar para Jesus, ficar firme com Jesus, porque foi Ele que me chamou. Um dia me perguntaram assim, pastor, ser pastor é difícil, hein? O senhor, eu não sei como é que o senhor aguenta. Eu não sei como é que o senhor aguenta. Eu digo, eu vou responder para você como é que eu aguento. Quem me chamou não foi essa pessoa que teima em ser menino. Quem me chamou ao ministério está sentado no trono da glória. Quem me chamou ao ofício do ministério pastoral está sentado no trono que é sobre todo trono. Ele está sentado e à destra está o seu filho, que veio e fez de mim um discípulo dele, e eu sigo a ele. E daqui a 10 anos pode vir aqui e vai me encontrar nesse púlpito. Daqui a 15 anos, 20, 30, quantos anos Deus me der, você vai me encontrar pregando a palavra de Deus, porque quem me chamou
é que ordena sobre a minha vida. E eu estou chamando você a fazer isso na sua vida. Você precisa ser cheio do Espírito. E para ser cheio do Espírito, você tem que querer ser cheio. Você tem que perseguir esse alvo. E aí Deus vai tirando, como quem limpa um barco que estava há muito tempo no mar, sem cuidados. Fica aquele monte de sujeira no casco. Deus vai agora arrancar tudo aquilo. Porque você não vai andar com dificuldade, você não vai navegar com dificuldade. Você vai ser um barco que vai ter o total da sua velocidade. E é preciso tirar tudo isso primeiro, e às vezes dói. Às vezes nada, dói toda vez. E aí, meu irmão, Deus está gerando um crente genuíno. O que é um crente genuíno? Meu irmão, ele pode até se dobrar como uma palmeira, mas quando acaba a ventania, a palmeira está de pé. E quanto mais bate o vento, ao invés de ser arrancado, ele se dobra. Crente de verdade, está passando luta, então ele se dobra diante de Deus. Ele não se dobra diante da situação, ele se dobra diante de Deus. Mas para se dobrar diante de Deus, tem que ter comunhão com Deus, tem que ter intimidade com Deus, porque é isso que eu estou pregando para vocês aqui. Não é uma experiência que eu vou ficar repetindo até eu acreditar. É uma experiência de vida com Deus. É uma experiência de vida. Eu estou aqui pregando e eu estou sentindo como que o trono da graça de Deus emanando sobre a minha vida, para ministrar sobre a sua vida. Isso se renova todos os dias, de forma que eu estou com um propósito firme todos os dias. E eu vou dizer para você, hoje mesmo eu conversar com a irmã Miralda aqui pela manhã, irmã Miralda contando das lutas e dificuldades, não tem sido fácil. E eu disse a ela, minha irmã, eu também, de vez em quando eu tenho assim, vem um negócio, eu vou para casa, eu vou dormir, eu preciso me deitar um pouco, eu estou cansado. Conversa, meu amigo. E aí eu dizendo a ela, eu digo, é nessa hora que eu libero uma palavra sobre a minha vida. Eu digo, em nome de Jesus, não temerei. Eu tenho um chamado, tenho um alvo, tenho um propósito. Eu preciso glorificar a Deus com a minha vida. Eu preciso viver a glória do Pai na minha vida. E prosseguir. Na mesma hora, meu irmão, dá um estalo. E aí acorda, parece que acorda assim. E prossigo. Isso não vem de mim. Essa é uma experiência que só Deus pode dar. Todo crente tem que ter. Aí, numa hora dessa, alguém diz assim, viu como esse pastor é pentecostal? Meu irmão, se isso é ser pentecostal, então que seja. Que não é. Pentecostal é um termo dado doutrinário para uma denominação específica. Não tem nada a ver com o que eu estou pregando. Sou um crente de uma igreja batista e creio na Escritura Sagrada, que é a única regra de fé e conduta. E a palavra de Deus que ordena sobre nós, como essa que eu acabei de ler. Jesus estava sendo preso, era o tempo e o poder das trevas liberado, mas ele não deixou de ser servo de Deus, e ao invés de ver o sangue escorrer daquele homem, ele vai até lá e coloca a orelha de volta. Foi a primeira operação de plástica da história. Não foi feita pelo médico fulano de tal, no ano de 1900, lá e vai não. Foi feita há mais de 2000 anos por Jesus. Pegou a orelha que foi cortada, colocou no lugar de volta, e ela foi restaurada ao corpo daquele homem. Porque ainda que o homem seja pecador, ainda que os homens deem lugar às trevas, eu vou dar lugar para Deus, porque eu sou filho de Deus, e foi Ele que me gerou e me comprou. E eu quero orar com você agora. Se você se afastou de Deus, olhou para o homem, se deixou levar por outras condutas dos pecadores, e você se arrepende hoje, fique de pé no seu lugar e vamos orar. Em nome de Jesus, meu irmão, você vai ter, olhe para mim aqui antes de orar, não feche os olhos agora não, olhe para mim. Você vai acordar, o que eu estou pregando, é que você vai ter gás para acordar todo dia. Amanhã é segunda-feira. Você vai passar a dizer que todo dia é segunda-feira. Já viu aquele pessoal que diz que segunda-feira
É o pior dia da semana? Meu irmão, segunda-feira é o melhor dia da semana. Diga amém aí, meu irmão, e eu recebo. Por que que é o melhor dia da semana? Você tem 5 dias completos para você trabalhar intensamente e alcançar grandes alvos. E você trazer o sustento para sua casa, você alcançar vitória nos seus estudos, você alcançar mais de Deus em todas as áreas da sua vida. Que coisa boa é viver, que coisa boa é alcançar, que coisa boa é conquistar, meus irmãos. E a cada coisa que conquistamos, nós vamos sendo aperfeiçoados. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. O Senhor Deus quer mudar a sua história. E Ele quer mudar através do exemplo de Jesus. Feche os teus olhos, comece a se arrepender se esse é o caso. Se você está nessa dimensão que você estava perdido e não sabia. Estava perdido, você foi achado agora, em nome de Jesus. E o Senhor Deus te abençoa. Eu quero dizer com você, e no final eu estaria orando por essas pessoas. Feche os seus olhos e vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos misericórdia sobre a nossa vida. Te pedimos, Pai, ajuda-nos a ver conforme o Senhor vê. Ajuda-nos, Senhor, a fazer conforme o Senhor faz. Nos dê, Senhor, a convicção de fé que necessitamos. Senhor, tira-nos da condição de crianças na fé e coloca-nos com a maturidade de um servo de Deus autêntico, de um discípulo que tem os seus olhos em Deus, de um discípulo que vive a fé genuinamente. Te pedimos, Senhor, ajuda-nos, Pai. Senhor, abençoe cada um dos teus filhos nessa hora, que está com o coração arrependido, se apresentando, dizendo, eu preciso de Ti, Senhor. Receba, Senhor, cada um deles, e que esta semana seja uma semana extraordinária na Tua presença. Semana de abertura de porta de emprego, semana de sustento em Deus, semana de resolução de problemas, semana de comunhão contigo.